Bem-vindos, virginianos, ao A Luz da Lua. Eu sou a Mari Corsi e essa é a sua leitura para signo ascendente e também para você que se sentiu tocado aí pela chamada, né, pelo tema desse vídeo, tá? É uma leitura geral, atemporal, o momento que chegou é para você. Eu vou fazer a leitura inicial do campo para entender o momento atual, entender os obstáculos, entender quais são os direcionamentos, aquilo que tem de bom também, e eu vou aprofundar além do campo de relacionamento, campo profissional e campo para solteiros. É importante que, se você quiser saber de relacionamento de profissional, que você entenda esse campo inicial, porque muitas vezes vem conectada à leitura, tá? A grande maioria das vezes, inclusive. Vamos iniciar aqui com o campo de vocês. A carta da lua, não vou mostrar porque tem gente nua. 7 de espadas, rei de ouros, o louco. Quantos arcanos maiores? O carro. E pularam mais duas, eu vou aceitar, tá bom? A cátedra sacerdotisa e o 8 de espadas também ao contrário. Estou usando o vice-versa, então observa que tem dois lados cada carta. Eu aceito a carta do jeito que pulou na mesa, tá? Os 8 de espadas veio de costas. Vamos lá. Momento de vida atual. Vocês estão se sabotando de forma ilusória. Tem muita coisa que vocês acreditam que é verdade, muitas coisas que vocês acreditam que é real e não é. E vocês estão usando isso para tomar decisões de uma forma não muito sábia, digamos, tá? Tem algumas movimentações, algumas mudanças que precisam acontecer na vida de vocês. Só que vocês estão limitados na mente, tá? Isso aqui para mim ficou muito claro. Tem muita limitação mental aqui. Então, assim, vocês têm acesso a uma intuição incrível, vocês têm acesso a um inconsciente incrível, tem muita coisa aí que vocês conseguem acessar, uma possibilidade que vocês conseguem acessar, só que tudo que vem para vocês, vocês acham que é loucura, vocês acham que é mentira, vocês acham que não são capazes, e as decisões acabam sendo tomadas de uma forma um pouco imprudente por conta dessa limitação mental, tá? E isso serve para os dois lados, tá? Tanto para quem tá ficando paralisado e não fazendo o que tem que ser feito, como também para aquelas pessoas que estão fazendo coisas demais, né? E eu sinto que aqui é até mais possível do que as pessoas que não estão fazendo coisas, mas tomando decisões de uma forma impensada e um pouco até irresponsável, sabe? Porque não conseguem seguir a intuição. Então, você que está tomando decisões na sua vida, achando que é o melhor caminho e negando a sua intuição, às vezes, de fazer um outro movimento, de ficar onde está, atenção, tá? Atenção. Porque o campo tá deixando muito claro isso. Vocês estão agindo através das ilusões. Vocês estão agindo através das ilusões, tá? Eu gostaria de entender um pouco mais desse campo, porque me trouxe aqui uma falhinha no pé do ouvido, que sim, tem muita gente aqui precisando trabalhar um despertar sobre um assunto específico, tá? E é o que eu falei, eu vou ver se é relacionamento, se é profissional, no fim eu vou abrir os dois campos, então fica aqui se você se relaciona com alguém, eu vou abrir para solteiros também, fica aqui se relaciona com alguém, fica até o final para identificar se tem algo a ver com algum campo específico para você, o que faz sentido, tá? Mas eu quero entender um pouco mais dessas ilusões. O que cria essas ilusões nos virginianos? O que tá criando as ilusões nos virginianos? Vai. Ás de copas. O que está fazendo com que vocês criem isso e não escutem a intuição de vocês? A carta do Ás de copas com o sol. Gente, olha isso que louco, né? Eu falando, fica aí para ver se é amor. Para muita gente tem a ver com paixão, tá? Tem a ver com paixão. Para muitas pessoas. Muitas pessoas. Para algumas pessoas, inclusive, a gente está falando de pessoas buscando um novo, saindo de um relacionamento para buscar um outro relacionamento, achando que ali vai ser melhor, que vai encontrar alguma coisa melhor ali do outro lado. Mas observa, eu não tô falando para você não sair do relacionamento que você está, se esse for o caso, tá? Mas observa se o que você tá buscando do lado de fora é real. Às vezes, a gente vai no calor da emoção e toma decisões que depois a gente se arrepende de ter tomado. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Eu vou entender um pouco mais esse campo, porque ele tá bem intenso, viu, gente? 6 de ouros. Com o cavaleiro de copas. Ai, gente, alguém teve promessa aqui de coisas compartilhadas. Teve gente que prometeu coisa, falou que, ai, vem comigo, o caminho vai ser melhor comigo.
Cuidado para não abrir mão de coisas suas. Inclusive, gente, se não for relacionamento, observa se não tem alguém fazendo com que você desista de sonhos seus, desista de planos, de carreira, de trabalho, né? Às vezes tem alguém aí prometendo coisas para vocês e você não tá percebendo, mas está tirando de vocês o próprio poder de vocês. E isso é uma coisa que precisa ser muito observada, tá? É muito comum em relacionamentos as pessoas caírem nessa bobagem, tá bom? Muito comum. Que é aquela coisa, a outra pessoa promete e eu vou abrindo mão daquilo que é importante, daquilo que eu desejo, daquilo que faz sentido pra mim, pra ir atrás de uma outra pessoa. E aí eu fico tentando ir atrás de outra pessoa porque eu falo, ai, é meu grande amor, e não consegue perceber que na verdade isso tudo é ilusório. Pode até ser que você ame a pessoa, pode até ser que a pessoa realmente ame você, mas muitas das decisões são baseadas em carências, tá? Se existe amor, você não precisa abrir mão de quem você é, nem de partes suas, por conta do outro. Se existe um desejo do lado de lá, precisa existir primeiro o respeito por quem você é, tá? E isso eu não estou falando sobre o outro. Não estou falando sobre o outro. Pode ser que o outro esteja falando. Pode, mas nesse momento é você. É você. Você tá tendo intuições de qual é o caminho certo a ser feito. Só que você tá tomando decisões levianas porque não tá ouvindo a sua intuição. Você tá com muita dificuldade de ouvir a sua intuição, tá? E tá acabando tomando decisões que vou te falar. Você vai se arrepender em breve, tá? Parece que tá tudo lindo e brilhante porque é tudo começo, é tudo início, são tudo promessas. E quando chegar lá na frente? E daqui a um tempo? Como que vai estar isso? Entende? É o que eu falei, eu não estou falando, gente, da falta de amor, eu estou falando das atitudes impensadas. Tudo aqui pode ser feito de uma forma mais leve. Tudo aqui pode ser feito de uma forma mais racional. Eu não estou falando para negar os sentimentos de vocês, mas para escutar a intuição, para saber se vocês estão realmente fazendo os movimentos de uma forma que seja boa para vocês. Entende? A longo prazo. Não é só a curto prazo, é a longo prazo. Escutem mais a intuição e tomem tento, tomem tempo. Atenção, gente, atenção. Deixa eu identificar os obstáculos aqui de vocês. Ó, os obstáculos, a primeira coisa que já vem é o quê? Ó, vieram duas aqui, vocês viram? Não viram, né? Acho que não pega a mesa. O 7 de paus veio o primeiro obstáculo, e o 7 de paus é o quê? É você entender que você precisa se posicionar. É você se posicionando, é você colocando os limites, é você falando, ei, eu estou aqui. Na minha vida, a prioridade sou eu. A prioridade nunca pode ser outra pessoa, outra coisa, a carreira. A carreira também é uma segunda prioridade. Em primeiro, prioridade primeiro é você estar bem. Porque não adianta nada você ir lá e fazer uma carreira que vai te fazer mal, te deixar triste, você ficar mal e não tá bem, entendeu? Então, assim, é você em primeiro lugar. Segundo obstáculo, que tava aqui embaixo desse aqui, tá? Embaixo. É a temperança. Então, a temperança no negativo talvez seja exatamente o que eu falei para vocês. Estão fazendo as coisas na pressa, porque a temperança ela pede tempo, ela pede alquimia, ela pede que você organize as coisas com tranquilidade, tá? Outro bloqueio, a rainha de copas no contrário, tá? Que tá falando do quê? Do interno. Sempre que traz aqui a rainha, eu não tô falando de alguém, tá, gente? Tô falando da energia, da frequência da rainha de copas. A frequência da rainha de copas é a pessoa que tá ali, que consegue liderar a si mesma, liderar esse emocional, consegue ter um emocional equilibrado, mas veio de costas, né? E olha que legal, né? Vem ali uma cegonha, uma garça, algo aqui dentro do... Opa! Dentro do desenhado do trono dela, sabe? Que fala sobre os novos inícios. E os novos inícios, eles tendem realmente a mexer muito com o nosso emocional. Só que vocês precisam trabalhar esse equilíbrio, entende? O equilíbrio precisa ser olhado com muito amor, com muito carinho aqui por vocês, porque senão vocês vão descompensar. E lá na frente vocês podem se arrepender, tá? Deixa eu pegar mais uma carta aqui de bloqueio, de dificuldade, o que pode ter nesse caminho. Olha que louco, Rei de Copas. A gente tá falando muito do emocional. Eu nem vou pegar mais porque já entendi. Rei e Rainha de Copas aqui, os dois de costas, tá? Que vem falando pra você. Você precisa trabalhar o seu equilíbrio emocional. O Rei de Ouros também veio de costas aqui, tá, gente? Por isso que eu falei pra vocês, observa, às vezes as decisões estão sendo feitas de uma forma imprudente, tá? Buscando um sonho. Cuidado. O Rei de Ouros, ele é sábio, ele é estruturado. O Rei de Ouros, ao contrário, mostra cadê a estrutura. Cuidado para não perder a estrutura que você criou até aqui. Cuidado para não abrir mão das certezas que você tem, do caminho que você criou, daquilo que você desenvolveu de positivo na sua vida.
Você precisa mais silêncio, mais observação e mais espera para conseguir entender o que a tua intuição quer te dizer. Você está fechado no lugar de uma crença ilusória porque talvez estejam te vendendo algo. Atenção, tá? Atenção. Deixa eu ver o direcionamento e o que tem de positivo para vocês nessa situação. Olha que coisa, gente. Direcionamento. Eu peço direcionamento ou o que tem de positivo. Não vem positivo. É direcionamento total, tá? Direcionamento total. Primeira coisa, 5 de copas e veio aqui do lado do negócio pegando fogo, né? Direcionamento. Confronte o que precisa ser confrontado. Os enamorados, tome decisões mais racionais, mais equilibradas e mais conectadas com a sua verdade. E aqui eu vou trazer uma percepção para vocês. Veio o 3 de copas aqui do lado, tá? Direcionamento. Converse com pessoas e escute as pessoas. Se você tem uma amiga, um amigo muito próximo, que é aquela pessoa que, pô, quando você tá errado, ela vai te falar, não vai ficar passando a mão, batendo palma pra louco dançar, converse com essa pessoa. Porque talvez ela ajude você a trazer um pouco do centro de volta. Porque eu sinto aqui que é isso. A carta dos enamorados fala, você tem que tomar decisões mais centradas, tá? Mais centradas. Só que é muito difícil a gente falar, eu vou tomar decisões mais alinhadas com a minha verdade. No momento que tá aquela paixão, aquele fogo no, né? Lá embaixo, tá um fogo para fazer alguma coisa, fogo no furico, para, né, buscar um trabalho, viajar, mudar, ir embora. A gente fala, não, mas é isso que eu sinto. E na verdade não é necessariamente o que é verdadeiro para você. Às vezes é só um fogo mesmo, sabe? Um fogo de palha. E, gente, dentro das nossas carências, as pessoas acabam vindo e oferecendo pra gente aquilo que não é porque elas são malvadas, tá? Normalmente a gente tá em ressonância com elas. A pessoa também tem uma carência, nós temos uma carência e a gente acaba se retroalimentando. Então, assim, a pessoa vem, ou o trabalho vem, a oportunidade vem, prometendo mundos e fundos que vão preencher carências em você. E a gente acredita que aquela êxtase, aquela euforia que dá de sentir que a nossa carência vai ser preenchida, é porque isso é pra mim. Atenção. Atenção, tem gente precisando silenciar um pouco para escutar a intuição, escutar a própria espiritualidade. Talvez vocês estavam pedindo, eu quero uma resposta. Aqui já está vindo a resposta. Acalma. Não estou falando para você não fazer esse movimento, mas talvez as coisas precisam ser feitas com mais parcimônia. Eu não estou falando para você sair de um relacionamento e não ir para o outro porque faz mais sentido, mas tem que ser feito com mais calma. Não tô falando pra você que você não tem que mudar de emprego, mas tem que fazer com mais calma. Eu não tô falando que você não é pra mudar de país, mas faça com mais calma. Aqui tem muita questão da calma, da paciência. As coisas têm que ser construídas com calma, para que seja mais sólido, para que seja mais durável, para que seja mais feliz, tá? Eu vou ver para campo de relacionamentos primeiro, para quem se relaciona. Depois eu vou olhar aqui para campo de trabalho e depois para os solteiros, tá? Ó, para quem está se relacionando, Cavaleiro de Ouros, de Pentáculos, né? Rei de Paus, 3 de Ouros, Ás de Ouros. Relacionamento, gente, que loucura. O Sol. Ai, tem gente fazendo promessa. E é no relacionamento. Muitas cartas parecidas, né? 5 de espadas, o Sol, o 8 de espadas aqui de volta. Veio o... Ai, tem gente nos relacionamentos, eu sinto que tem alguém chegando aí, tá? Tem gente chegando nova no relacionamento de vocês querendo interferir. Se não for essa realidade pra vocês, espera, porque pode ser que seja, meu relacionamento tá bom. Espera que a gente vai ver o profissional, tá? Ou isso aqui pode ser um outro âmbito da sua vida também, né? Veja o que faz sentido pra você, tá? Eu tento abrir pra auxiliar. Então, para relacionamento, cuidado, porque eu sinto que tem pessoas aí vindo trazer promessas pra vocês mesmo, tá? E eu sinto que é promessas talvez de gente que tenha mais dinheiro, entende? É alguém que tem mais dinheiro, mais possibilidade, que pode te oferecer mais coisas. Mas, gente, sinceramente, meu lugar fica aqui, ó. O 8 de espadas, pra mim, ele não mente. Ele fala, vocês estão caindo numa cilada. Vocês estão caindo numa cilada. Tá? Uma cilada. Talvez nessa questão de querer, estrutura, né? Vai me dar tudo que eu sonhei. Talvez essa promessa toda, gente, seja exatamente porque sabe que é essa promessa que vai fazer você sair de onde você tá. Mas não necessariamente que vai te fazer feliz. Eu não vejo nada de amor aqui. Aqui é dinheiro, 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 dinheiro e um 5 de espadas. Né? Alguém que te convenceu a ir embora. E olha lá no fundo desse 5 de espadas, a pessoinha chorando ali. Dá pra ver? Não sei se tá focando, mas é isso. Dá pra ver aqui, ó?
Lá na frente a pessoa chora. Lá na frente a pessoa chora, tá? Sejam mais racionais. Não troquem o certo pelo duvidoso. Entende? Não pelo motivo errado. Ai, não tô feliz no relacionamento. Gente, se você não tá feliz no relacionamento, você não precisa de uma outra pessoa pra trocar. Você pode só finalizar o relacionamento. É o ideal, inclusive, né? Que a gente não fique fazendo as coisas só por fazer. Se não tá bom, sai. Não precisa ficar esperando outra pessoa chegar. Não tá bom, saia. Entende? Ou também pode até ser a pessoa que você já está aqui, que você tá querendo sair, que tá aqui te prometendo mundos e fundos para que você fique. Sabe? Ixi, conheço essa história, gente. Conheço essa história, já vivi essa história. A pessoa faz um mundo, promete um mundo, e você volta para aquele mesmo ciclo. Talvez por apego, talvez por dificuldade de sair, talvez porque você sente que você sozinha não é capaz. Como é que eu vou viver sem essa pessoa? Né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou dar conta da vida sozinho? E aí a pessoa promete mundos e fundos e você fica. Por amor? Por estrutura, tá? Então observa, tá? Observa. Vamos olhar aqui para o campo de profissional. Já virou uma carta. Ó, a sacerdotisa, campo profissional. A sacerdotisa caiu ali em cima, lembra que eu falei pra vocês? No campo geral? 5 de espadas. Gente, 5 de espadas caiu aqui no campo original, no campo geral. Caiu aqui no campo de relacionamentos e tá caindo de novo no campo de trabalho, tá? A sacerdotisa. Rei de ouros. 4 de paus. O diabo e a rainha de paus. Olha, gente, é a mesma coisa que eu trouxe pra vocês ali, ó, 8 de paus aqui no fundo do baralho, tá? A mesma coisa que eu trouxe. Eu sinto que, assim, tá muito intenso nos dois campos isso, tá? Mas aqui no campo de trabalho, eu sinto que é mais intenso ainda por conta dessa carta do diabo, tá? Por conta dessa questão de, você não pode... Você não pode, aqui você vai ganhar mais, aqui você vai não sei o que lá. Cara, você tá num ambiente que pode ser que seja caótico, né? Só que você talvez tenha construído coisas aí, ou estejam te falando que você vai construir muitas coisas aí, só que, sinceramente, a sua intuição já tá falando, chega, chega. Aqui é um pouco do contrário, tá? Aqui é um pouco do contrário porque eu sinto que a intuição, de fato, tá falando pra você, aqui não é o seu lugar mais. Entende? Só que aqui você talvez a decisão imprudente seja aceitar e se jogar e tudo mais e desistir de uma outra oportunidade, porque se tiver uma outra pessoa aqui tentando te contratar, e aí você chega na empresa e fala assim, não, mas eu vim aqui, ó, porque me chamaram para outro lugar, e eles te oferecem um aumento, alguma coisa, e você fica, é aqui que você se perde, tá? É aqui que eu tô falando pra você, não tome decisões impensadas, às vezes, porque tem medo do que vai vir do outro lado, tá bom? Aqui é o contrário, aqui eu te aconselho a ir pro novo sim. Só que eu sinto que tem uma dificuldade de ir para o novo por conta daquilo que é ofertado para você dentro de onde você está, tá? Mas tem sim aqui um ir para o novo. Sai, eu não trabalho em empresa, então tudo bem, gente, observa, né? Adapta aí para sua realidade, tá bom? Vou tirar um campo aqui para os solteiros e vou pegar um oráculo aqui para fazer final para vocês. Uau! A carta dos caminhos com a carta do cachorro, já trazendo aqui uma possibilidade de caminhos abertos para as pessoas se aproximarem. Aí já vem um rato em seguida. O que esse rato quer dizer? Gente, vocês desconfiam demais, né? Vocês desconfiam demais. Eu acho que vocês fecham as portas de vocês por conta de desconfiança de coisas do passado. Se tem alguém aí querendo entrar, por que você não deixa? Vocês estão fechando as portas e fechando a possibilidade das pessoas entrarem por medo de o que já viveram. Não faz sentido ficar sofrendo pelo passado e deixar de viver o futuro, deixar de viver algo bom, porque, mas eu já me feri, mas... Gente, para. Não dá, né? Não dá. Eu vou pegar mais umas cartas para solteiro aqui, ó. Precisa se arriscar. A carta dos dados. E a carta da casa. Gente, às vezes você vai arriscar e vai ver que é muito mais seguro do que você imaginava. Olha de novo, as ilusões fazendo você desistir, tomar uma decisão impensada e não escutar a intuição por conta de coisas que aconteceram no passado, tá? Se tem alguém se aproximando de vocês aqui, abra as portas e tenta. Você acaba perdendo oportunidades por excesso de desconfiança. E eu sinto que essa desconfiança vem porque coisas do passado aconteceram e deixaram você um pouco traumatizada, tá?
Só que assim, se você tava pedindo um caminho, pedindo alguém, e essa pessoa tá se aproximando, se abra. Ah, mas ela não é exatamente o que eu queria. E quem disse que o amor vem no pacote da cor que você escolhe, com o laço que você escolhe? Às vezes o que você deseja viver num relacionamento e num amor tá exatamente naquela pessoa que você nunca imaginou. Às vezes ela vem com a cor, com a idade, com o sexo diferente do que você imaginou. Às vezes ela vem do lugar onde você menos imaginou. Às vezes ela não faz exatamente o que você imaginou, mas ainda assim ela trata você como você sempre desejou ser tratada. Ela dá a atenção que você sempre desejou receber. Ela dá o amor que você sempre desejou vivenciar. Ela vai te proporcionar as experiências que você sempre desejou. A caixa pode não ser aquilo que o seu desejo imagina, entende? É que a gente costuma fazer aqueles, eu desejo isso, 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 e coloca um monte de coisa que, gente, é à toa. Não é isso que vai fazer diferença na sua vida, entende? Não é isso. Então, assim, se abra um pouco para as possibilidades, tá? Porque tem possibilidades positivas, tem pessoas positivas querendo entrar na sua vida e você não tá deixando, tá bom? Vamos pegar aqui uma cartinha de oráculo final para os virginianos. Que leitura, hein? Ah lá. Purificação. É chegado o momento de mergulhar em suas emoções e trabalhar lá nas águas profundas. Conhecer os limites emocionais é necessário para trazer à superfície os sentimentos purificados. O que eu falei para vocês? Olhar lá dentro, porque senão, se você não olhar para dentro, você vai para a carência e acaba trazendo decisões e movimentos através de desequilíbrios e não da verdade. Vai buscar a sua verdade, tá, ô virginiano? Vai buscar a sua verdade. O campo tá lindo, maravilhoso, tem tudo para explodir, para dar certo, mas você precisa se abrir, você precisa se posicionar, você precisa se permitir viver, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês. Um grande beijo. Fica por aqui que em breve tem mais vídeo. Tchau, tchau.